O iceberg das últimas coisas da história. É isso, iceberg. Vamos de iceberg. Vocês gostam de iceberg? Existe a ideia popular que diz que nada dura para sempre, e quando olhamos para a história, Exceto a corrupção no Brasil. percebemos que, pelo menos em certas questões, isso é verdade. Afinal, muitas coisas do passado já... Cara, são tantas alternativas pra esse asterisco. São tantas. Eu não sei se ele tá me xingando, se ele tá me chamando de uma certa etnia, religião. Eu realmente não sei. Eu realmente não sei do que ele tá me chamando aqui, mas tudo bem. já não podem ser mais vistas hoje em dia. Ou pelo menos elas se tornaram bem raras, digamos assim. Logo vendo isso, surge a dúvida de qual foi a última incidência de algo na história. Seja um título de realeza de algum país, ou a última pessoa que foi sentenciada por um crime e executada através de um método que já não é mais praticado hoje em dia. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo, comenta, compartilha, sabe? Essas coisinhas. Então, continuando. Por enquanto. Beleza? Por enquanto. No meu governo, as guilhotinas serão restauradas a toda a sua glória. E foi com essa dúvida que eu fiz esse iceberg que vocês estão vendo, que lista a última incidência de diversos tópicos na história. E é ele que estaremos explorando neste vídeo. Esse vídeo também pode ser considerado uma sequência espiritual do meu vídeo falando sobre o iceberg das mais antigas / primeiras coisas Vou colocar 1.5, rapaziada. Rapaziada do YouTube, faz o L, beleza? da história, que é literalmente o oposto desse vídeo, já que lá eu falei das primeiras coisas que aconteceram na história em diversos tópicos, e aqui estaremos falando das últimas. Lembrando que eu deixarei o link para esse iceberg aí embaixo na descrição do vídeo. E agora, sabendo de tudo isso, vamos conhecer o iceberg das últimas coisas da história. Último jogo de PlayStation. Romulus Augustulus. Romulus Augustulus é considerado o último imperador romano, pelo menos Isso é o triste. imperador da Roma Ocidental. Augustulus ascendeu como imperador em 31 de outubro de 475, se tornando imperador quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Logo, o seu governo foi considerado puramente simbólico, já que ele não tinha poderes reais. Ele foi colocado no trono pelo seu pai, o militar Orestes, que depois o imperador anterior, o Julius Nepos. Orestes, que anteriormente foi um soldado próximo a Átila o Huno, era quem de fato governava Roma sob o nome de seu filho. O seu governo não era nem mesmo considerado legítimo pelo lado oriental do Império, também sendo alvo de chacota pela população romana. O, entre aspas, reinado de Romulus Augustulus durou bem pouco, se encerrando em 4 de setembro de 476. Isso veio com a conquista do que restava de Roma pelos germânicos liderados por Flávio Odoacro. Orestes, o pai de Augustulus, teve a ajuda desse povo para derrubar o imperador anterior, e ele tinha algumas dívidas com o povo germânico. Logo, eles... Cara, a política de Roma nos anos 400 é basicamente germânicos interferindo na política caótica do Império. Cara, impressionante, né, cara? Quando você vê que a população do seu país se degenerou a tal ponto em que ela não mais consegue se defender e ela começa a depender cada vez mais do trabalho de imigrantes. Pessoas que não valorizam aquela terra, que não compartilham dos mesmos... não compartilham da mesma cultura. Sabe, é impressionante como as pessoas não percebem que isso eventualmente ia dar merda. E no fim, essas populações estrangeiras acabam destruindo o seu país e passam a controlar essa população que antes era nativa e agora se torna estrangeira dentro do seu país. É realmente, tipo, bizarro como a história de Roma, né? Espero que isso nunca mais aconteça. se viraram contra Orestes, que foi capturado em Tincino por Odoacro e executado em 28 de agosto de 476. Poucos dias depois, Odoacro capturou Ravenna, que era a capital de Roma na época, obrigando Romulus Augustulus a abdicar, tornando Não, ninguém jamais ia permitir que um negócio desse acontecesse. assim Odoacro Aconteça novamente, o sabe? rei da Itália, e pondo um fim ao Império Romano do Ocidente. Mas apesar de ter sido deposto, Romulus Augustulus não foi morto. Ele, na verdade, foi colocado em uma fortaleza localizada na região de Campania, onde
onde possivelmente ele viveu pelo resto da sua vida, tendo uma data de morte desconhecida. No entanto, ele pode ter vivido até meados do ano 511. Se acredita que em algum momento ele fundou um monastério em homenagem ao santo Severino de Nórica. E falando no Império Romano do Oriente, o último imperador bizantino foi Constantino XI São Constantino Paleólogo. Paleólogo. Constantino ascendeu ao trono do Império Bizantino em 6 de janeiro de 1449, sucedendo seu irmão João VIII. Durante seu reinado, o Império já tinha perdido em 6 de janeiro de Cara, a coincidência. 1449, sucedendo seu irmão João VIII. Durante seu reinado, o Império já tinha perdido muito do seu território, se limitando praticamente à cidade de Constantinopla e outros pequenos territórios. Mas, ao contrário de se limitando praticamente à cidade. Nada mais difícil. Uma das coisas mais difíceis de você fazer no Europa Universalis é fazer essa merda que resta de Império Bizantino. É conquistar o seu território. Tipo, é muito, muito. É um dos inícios mais difíceis do jogo. Porque é isso que você tem. Não sobrou nada. Cidade de Constantinopla e outros pequenos territórios. Mas, ao contrário de Rômulus Augustulus, Constantino é lembrado como uma figura heróica, devido à sua resistência durante as invasões dos O que seria do mundo se Aureliano não tivesse morrido? Pô. Cara, eu acho que esse é um dos ICs que entrou na minha cabeça. Eu não sabia, eu não lembrava da história do Aureliano. Não lembrava nem um pouco do restaurador do mundo. Mas virou um dos grandes ICs que fica do nada, volta na minha cabeça. turco-otomanos a Constantinopla, que sob o comando do sultão Maomé II, conseguiram conquistar a cidade, em 29 de maio de 1453, dia em que Constantino também foi morto durante o último embate contra os otomanos. Apesar de não existir relatos precisos sobre a sua morte, é dito que ele lutou até o fim, morrendo como um soldado entre o seu exército. Após a sua morte, o Império Bizantino caiu de vez, se tornando parte do Império Otomano. E o irônico disso tudo é que tanto o último imperador romano do Ocidente quanto o do Oriente foram nomeados em referência a figuras muito importantes para a história de Roma, com Rômulus Augustulus sendo nomeado com base no lendário primeiro rei de Roma, Rômulo, e o Constantino XI nomeado em referência ao imperador Constantino, considerado um dos fundadores do Império Romano do Oriente e o imperador que deu nome a Constantinopla. Sudão do Sul. Sudão do Sul é o país mais novo do mundo, se tornando um país independente em 2011, se separando do... Eu não lembro. Cara, por favor, alguém me consegue. Me eduque aqui. A queda de Constantinopla não tem. Não acontece no mesmo ano que os portugueses conseguem chegar nas Índias? Mas tem alguma coisa. Tem alguma correlação. Eu sei que é 1543, agora que eu vi as datas aqui. Mas tem alguma coisa, algum evento grande. Não grande, mas tipo, algum evento importante envolvendo as grandes navegações que ocorre nesse mesmo ano. Eu tô ficando maluco. Sei lá, eu lembro que eu vi essa correlação, tipo, enquanto Bizâncio colapsa na Península Ibérica, alguma coisa muito importante estava acontecendo. Eu fui ver que se era a queda do Reino de Granada, mas não, Granada caiu em 1492. Bom, anyway, continuando. É o fim da Guerra dos 100 Anos? Será? Aureliano da Silva Santos tipou R$10. O duro é que Aureliano morreu velho já. Mesmo se sobrevivesse, não teria governado por muito mais. Ele já tinha 61 anos. É, mas mais 10. Se tivesse ficado só mais 5, sabe? Deixar um bom herdeiro, sabe? Sei lá. Sabe? Manter a continuidade. Bom, é um IC bem triste na história. Cara, pode ser o fim da Guerra dos 100 Anos. Sabe? Pode ser o fim da Guerra dos 100 Anos. Porque aí sim é o fim é o fim da Idade Média. Sudão. A região que é hoje o Sudão do Sul sempre lutava por mais autonomia enquanto fazia parte do Sudão. Isso devido a algumas diferenças entre o norte e o sul do país, e especialmente na religião, com o Sudão sendo um país Agora que apareceu. Obrigado, Bob Esponja Desiludido. Valeu pelos 10, irmão. Bob Esponja Desiludido tipou R$10. No fundo do iceberg temos a última vez que entreguei meu coração. Ela era perfeita, como nenhuma jamais será. Seus olhos castanhos e sua suave voz me despedaçaram, e nunca mais poderei amar. Acabou. Meu amigo. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Cara, não sobrou nada, velho. Nossa, não sobrou nada, velho. Não sobrou nada. majoritariamente muçulmano, e o Sudão do Sul tendo grande parte da sua população cristã. Essa busca por autonomia fez estourar duas guerras civis. A Primeira Guerra Civil Sudanesa, que durou entre 1955 a 1972, e a Segunda Guerra Civil Sudanesa, que ocorreu entre 1983 a 2005, que deixaram mais de 1 milhão de mortos. Com o fim da Segunda Guerra Civil, o país ganhou autonomia e a possibilidade de fazer um referendo para a independência, que foi feito em 2011 e ganhou a maioria dos votos, tornando o país independente em 9 de julho de 2011. No entanto, 2 anos depois que o Sudão do Sul ganhou sua independência, o país entrou em mais uma guerra civil, que se iniciou em 2013, após uma divisão que surgiu no governo do país, após o governo central praticar diversos abusos de direitos humanos, incluindo massacres de grupos étnicos.
Ó, quem diria? Nossa. A guerra civil durou até o ano de 2020, deixando mais de 300 mil Ah, velho, desculpa, não consigo levar a sério. Os caras treinando com um fuzil de madeira. humanos, incluindo massacres de grupos étnicos. A guerra civil durou até o ano de 2020, deixando mais de 300 mil mortos e fazendo milhões de pessoas fugirem do país. Atualmente, o Sudão do Sul é considerado um dos países mais pobres do mundo, ainda sofrendo com muitas marcas dos conflitos passados. Mas falando de outros casos, quando falamos de antigas colônias que se tornaram independentes, a última colônia que se tornou um país foi Palau, um país localizado na Oceania, com um território consistido de 340 ilhas, que fica ao leste das Filipinas. O território de Palau já fez parte do território colonial espanhol a partir de 1885, E foi roubado por ingleses. posteriormente sendo vendido para a Alemanha em 1899, Ok. depois passando para o controle do Japão após a Primeira Guerra Mundial, com o território começando a ser administrado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Palau passou na mão de todo mundo. Os territórios até mesmo por um momento quase foram anexados aos Estados Federados da Micronésia, mas a população local votou contra a anexação à Micronésia em um referendo feito em 1978. O país finalmente se tornou independente em 1º de Desculpa. Um lugar desse não passa credibilidade. Eles não devem ser uma nação. outubro de 1994, feito em 1978. O país finalmente se tornou independente em 1º de outubro de Ah, mas foda, no cu do c... Não deve ter recurso nenhum essa p, tá ligado? Deve ter o quê? Coqueiro. Também. 1994, sendo o último território do dito Protetorado das Ilhas do Pacífico das Nações Unidas a se tornar independente. E algo curioso em relação ao Palau é que a sua capital, Ngeremund, é a capital menos habitada do mundo. Eles perdem até pro curioso em relação ao Palau é que a sua capital, Ngeremund, é a capital menos habitada do mundo. Eles perdem até pro Vaticano e capitais de dependências bem pequenas. Afinal, Ngeremund tem 0 habitantes. Sim, isso mesmo. Ninguém mora lá. Nela só é possível encontrar um único prédio, o Capitólio de Palau, sede do governo. É um país de mentira. Saigo Takamori. Esse é o nome de um nobre japonês que é muitas vezes considerado o último samurai. Não foi o Tom Cruise. Takamori foi um dos samurais mais influentes da história do Japão, mesmo nascendo em uma família de samurai de baixa patente. Ele foi uma peça importante durante a restauração Meiji, em 1866, que gerou a queda do shogunato Tokugawa e a transição do controle do Japão dos shoguns, líderes feudais, para o imperador. Takamori inicialmente ficou do lado dos apoiadores do imperador, lutando na Guerra de Boshin, que resultou na queda do shogunato. Já no governo Meiji, Takamori cresceu uma desilusão do governo, que iria ajudar a criar, devido a principalmente a rápida modernização que o Japão passava na época, com a abertura econômica para o estrangeiro, além da adoção do serviço militar universal, que colocou plebeus comuns nas linhas de frente do exército. Takamori também queria que o Esse foi um problema também para o exército brasileiro. A partir do momento que o exército brasileiro abriu as suas portas para qualquer um, sabe? Por isso que a Marinha é uma força muito mais aristocrática do que o exército. A partir do momento que a Marinha perde prestígio e se torna muito inferior ao exército, sabe, a questão de ego ferido ali, é um ódio que tá sendo fermentado há um século, irmão. Eles se odeiam ali. Marinha e exército, os caras se odeiam. Mas, cara, é engraçado assistir a política da canhoneira, como que os Estados Unidos atuavam ao redor do mundo, tipo... Não, Japão, a gente não quer conquistar vocês. Nós só queremos que vocês abram seus mercados. É isso. Tipo, é uma forma de fazer diplomacia muito diferente do Reino Unido. Japão entrasse Que ele chegava com um canhão e conquistava. em uma guerra contra a Coreia, que naquele momento não estava reconhecendo a legitimidade do imperador. Guerra essa que os outros membros do governo eram completamente contra. Não, sem pressão. É o seguinte, Japão. Vamos negociar. Não. Beleza, daqui a um ano a gente vai voltar aqui e vai explodir a sua cidade se você não abrir os seus mercados. Ele fala, pode ir pá. Aí eles voltam dali a um ano e bombardeiam a cidade. É isso. Fogo de artilharia. E como tudo é feito de papel e madeira lá, bom, Takamori então abdicou da sua posição do governo, levando consigo outros samurais leais a ele, muitos desses que ficaram desempregados devido às reformas no exército. Takamori posteriormente liderou a rebelião de Satsuma em 1877, se opondo ao governo central. A rebelião durou de 29 de janeiro a 24 de setembro de 77, dia em que os revoltosos foram derrotados pelas forças imperiais, e Takamori foi baleado e mortalmente ferido durante a Batalha de Shiroyama. Não se sabe exatamente como Takamori morreu, mas existem versões que falam que ele, após ser gravemente ferido, ele cometeu seppuku. Após a morte de Takamori, a classe dos samurais também teve o seu fim. No entanto, existem lendas que falam que ele não morreu, mas sim forjou sua morte e fugiu para a Rússia. Ou lendas mais fantásticas que falam até que ele foi para Marte, sim, o planeta Marte. Anos após a sua morte, o imperador Meiji o perdoou póstumamente em 1889, sendo hoje em dia considerado um grande herói do Japão devido a ele morrer ainda mantendo seus ideais.
Samurai treina 30 anos pra ser o mestre da espada. Tudo isso pra morrer por uma bala. Engraçado, né, que o europeu ele abraçou a tecnologia com muita facilidade. A conquista da América, como eu repito, a conquista da América é nada mais nada menos que cavaleiros medievais com armas de fogo, sabe? E quando acabavam as balas ou não dava mais pra usar as armas, eles usavam espadas. E tipo, os europeus eles abraçaram tecnologia sem medo. Os japoneses também. Eles só se fecharam por 300 anos, sabe? Usavam mosquete, aí se fecharam por viadagem, ficaram 300 anos lá brincando, um pegando na espada do outro. Quando eles perceberam, chegam os americanos lá e abrem o mercado deles à força. Pro Evolution Soccer 2014. Pro Evolution Soccer 2014, ou PES 2014, foi o último jogo lançado oficialmente para o PlayStation 2, em 8 de novembro de 2013. É claro, ainda são lançados jogos de forma não oficial, já que ainda lançam o Boba Fett para o console até hoje. No entanto, o PES 2014 foi o último jogo realmente. A Primeira Guerra tinha maluco com armadura no meio da trincheira. Sim, tinha armadura. Eles utilizavam breastplate. Tem uma imagem do Kaiser, que é basicamente isso. É coisa de nobre, o cara, mas ainda se utilizava armadura na Primeira Guerra. Cara, existem relatos que se utilizavam espadas na porra da Primeira Guerra. Tipo, tinha carga de cavalaria aqui. Então, era outro rolê. A Primeira Guerra foi um momento de transição brutal, sabe? Muito rápido. Tipo, você inicia a Primeira Guerra Mundial com cargas de cavalaria, você termina a Primeira Guerra Mundial com aviões. Foi um processo muito rápido de evolução, tá ligado? E agora imagina passar 4 anos nesse inferno. Imagina. Imagina 4 anos. 4 anos. É isso que você viu ao longo de 4 anos. É isso. Aviões e tanques. Puta que eu pariu, que nem o Tolkien. Então, mano, é uma loucura. A Primeira Guerra Mundial é uma loucura, por isso que é o meu período interessante. Inclusive, eu acho que eu vou pedir pro Wallace ele destacar a evolução tecnológica da Primeira Guerra, porque ele tá escrevendo roteiro sobre a Primeira Guerra, vão ser 5 episódios. Eu vou pedir pra ele dar um enfoque grande na tecnologia. Feito por uma empresa para o console e distribuído de forma oficial. Em outros exemplos, temos o Tony Hawk Pro Skater 3, o último jogo lançado para o Nintendo 64 em 20 de agosto de 2002, para o PlayStation 1 3, o último jogo lançado para o Nintendo 64 em 20 de agosto de 2002, para o PlayStation 1 foi o jogo Schnapp 3 Fun Games, que foi lançado na Alemanha em 1º de março de 2005, o último jogo do Nintendo DS foi o jogo Around the World in 80 Days, lançado em 26 de fevereiro de 2015, o último jogo do Xbox 360 foi o jogo Just Dance 2019, lançado em Os caras querem farmar mesmo, né? 5 de outubro de Eu gosto dessas listas que consideram os últimos jogos para cada console, mas eu sempre dou preferência eu sempre levo em consideração aquelas listas que excluem jogos de esporte. Eu gosto mesmo das listas que só consideram exclusivos, sabe? Exclusivos. Tipo, daquela geração, PC não conta como exclusiva, né? Vamos tratar exclusiva daquela geração. De 2018, e para o PlayStation 3 foi o jogo Shakedown Hawaii, lançado em 20 de agosto de 2020. E estranhamente, esse tal Shakedown Hawaii também foi o último jogo lançado para o Wii e para o Wii U, pelo menos o último jogo lançado em mídia física para o Wii U. Todas as versões foram lançadas no mesmo dia 20 de agosto de 2020. Por que a desenvolvedora desse jogo fez isso, eu não faço ideia. Eles foram lançadas no... Que jogo é esse? Eu realmente não sei. Esse é o Shakedown Hawaii. Ah, tá na cara que os caras fizeram isso daí só pra entrar pra história. Tipo, nós somos o último jogo do PlayStation 3. É óbvio, tá cristalino, tá na cara. É só um jogo indie, bonitinho. É isso, somos o último jogo. Pá. Pô, tá ok. Eu também faria isso, velho. Eu acho que é um flexing interessante, sabe? Eu também faria isso. Ah, ok. Ok, faria isso. Para o Wii e para o Wii U, pelo menos o último jogo lançado em mídia física. O último grande jogo de PS3 é o Metal Gear 5. Tem certeza? Ok, concordo. Que é o último jogo pica, mas não é o 5 fodão, aquele prólogo vagabundo do Kojima. Todas as versões foram lançadas no mesmo dia 20 de agosto de 2020. Por que a desenvolvedora desse jogo fez isso, eu não faço ideia. Sérvia e Montenegro. Sérvia e Montenegro foi o último país que foi Pera, o Phantom Pain saiu pro... Peraí. O Phantom Pain saiu pro PS3? Meu Deus, eu não sabia?
Porra, impressionante, eu não sabia. Eu achei que era só Ground Zero que tinha saído do PS3. dissolvido, ou o último país que deixou de existir. Pelo menos Sérvia fez isso, eu não faço ideia. Sérvia e Montenegro. Sérvia e Montenegro foi o último país que foi dissolvido, ou o último país que deixou de existir, pelo menos em partes. Esse país surgiu após a dissolução da Iugoslávia em Um desastre. 1992. Mas trouxeram boas músicas. Quando a Iugoslávia foi dissolvida, ela foi dividida em diversos países, como Eslovênia, Croácia, Bósnia e Macedônia. É claro, depois de alguns conflitos armados bem sangrentos. E após o fim desse país, uma nação tentou manter o seu legado, a união de duas ex-repúblicas iugoslávias, a Sérvia e Montenegro, que em 92 formaram a República Federal da Iugoslávia, ainda mantendo o nome do antigo país, também pegando a sua bandeira. A República Federal da Iugoslávia durou até o ano de 2003, quando eles mudaram de nome para Sérvia e Montenegro, se tornando uma união de estados. O país, porém, foi dissolvido 3 anos depois, em 3 de junho de 2006, quando tanto a Sérvia quanto o Montenegro se tornaram países independentes um dos outros. E um fato interessante é que mesmo após o fim do país, a Sérvia e Montenegro foi representada na Copa do Mundo de 2006, que aconteceu na Alemanha, onde a seleção do país ainda unificado jogou a Copa dias depois dele ter deixado de existir. Claude Choles e Florence Green. Cara, eu vi uma proposta muito boa no Twitter hoje. Muitas músicas, muitos crimes de guerra, muitas histórias que um dia eu vou contar em detalhes no canal principal. Olha aqui, ó. Por que esse país não tem Viena como capital? Teria fronteiras naturais perfeitas. E, cara, eu não consigo discordar. Olha que país incrível que daria pra fazer, sabe? Olha isso daqui, ó. Olha que coisa linda. Olha essas fronteiras naturais aqui, ó. Olha que coisa linda, cara. Tipo, com a capital em Viena. Mua! Porra, seria fazer uma das grandes nações da Europa, com toda certeza. Então, eu sou favorável a essa proposta aqui, beleza? Eu sou favorável a essa proposta. Esses são os nomes dos últimos sobreviventes da Primeira Guerra Mundial. Claude Choles foi um militar britânico-australiano que nasceu em 3 de março de 1901. Choles se alistou na Marinha Britânica com apenas 14 anos de idade em 1915, já quando a Primeira Guerra estava acontecendo. Choles passou pela Primeira Guerra Mundial e continuou servindo até 1926, quando ele começou a servir desta vez a Marinha Australiana até 1956, servindo também durante a Segunda Guerra Mundial. Após isso, Choles viveu uma longa australiana até 1956, servindo também durante a Segunda Guerra Mundial. Após isso, Uma coisa engraçada de você ver a Primeira Guerra Mundial são os comandantes. O Rommel, ele já na Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, ele era um oficial, mas não era um oficial de alta patente. E ele já mostrava, já executava não executava boa parte dos planos, mas já via que o filho da p era um mestre ele era um capitão. Ele era um mestre de estratégia, lutando contra os italianos. Então, tipo, ele já mostrava o que ele viria fazer no norte da África contra os britânicos e os americanos. Americanos não, né? Choles viveu uma Contra os britânicos. longa vida até vir a falecer em 5 de maio de 2011, aos 110 anos e 63 dias de vida, se tornando o último combatente sobrevivente que lutou de fato na Primeira Guerra Mundial. Mas também temos a inglesa Florence Green, que foi de fato a última veterana sobrevivente da Primeira Guerra. Nascida em 19 de fevereiro de 1901, ela se alistou na Woman Royal Air Force, um braço feminino da Força Aérea Real Britânica, servindo como um assistente de oficial, não atuando diretamente no conflito. Florence Green veio a falecer em 4 de fevereiro de 2012, se tornando assim a última pessoa que teve alguma participação na Primeira Guerra Mundial a vir a falecer. E por curiosidade, temos essa mesma informação do último sobrevivente em outros conflitos. Como, por exemplo, se acredita que o último sobrevivente da Revolução Francesa foi Nicolas Savin. Ele dizia ter nascido em 17 de abril de 1768, participando tanto das guerras revolucionárias francesas, que aconteceram entre 1792 a 1802, quanto das guerras napoleônicas, que aconteceram entre 1803 a 1815. Ele veio a falecer em 29 de novembro de 1894, supostamente aos 126 anos, mas não se tem certeza dessa sua idade e da sua participação nesses conflitos. Uma coisa, muitos dos comandantes principalmente da Alemanha, eles participaram das guerras napoleônicas, os comandantes mais velhos, né? Eles eram jovens oficiais nas guerras napoleônicas. Cara, isso é do caralho. Você vê que os caras eram oficiais de baixa patente que atuaram nas guerras napoleônicas e durante todos os próximos conflitos do século XIX, os caras estavam lá participando. Isso é do caralho. É a mesma coisa que você vê na Primeira Guerra Mundial, sabe? Quase todos os comandantes que participaram e comandaram homens na Segunda Guerra Mundial, eles eram oficiais de baixa patente na Primeira Guerra. Considerado o último veterano da Revolução Americana foi John Gray, nascido em 6 de janeiro de 1764 e falecido em 27 de março de 1868, aos 104 anos. Outros já reivindicaram esse título, porém John Gray... O cara entrou no exército revolucionário francês em 1790, não morreu no meio do caminho, passou por quase 30 anos de conflito direto.
Ray foi o último veterano da Guerra de Independência que teve o seu serviço comprovado. E da Guerra Civil Americana, que aconteceu entre 1861 a 1865, o considerado último veterano foi Albert Henry Wilson, nascido em 11 de fevereiro de 1850. O Olha isso. considerado último veterano foi Albert Henry Wilson. O cara assistiu, o cara participou da Guerra Civil. Ele provavelmente mandou os filhos dele irem lutar na Primeira Guerra Mundial. E ele viu os netos dele indo lutar na Segunda Guerra Mundial. Pô, Renato, você falou Valeu. Áustria-Hungria. Olha esse short, é minúsculo, cara, me deixa triste demais. https://youtube.com/shorts/orc6_omipk se igual 8VWFVKWT5. Coreia também. E Coreia também, né? É, provavelmente o neto dele que lutou na Primeira Guerra Mundial foi pra Guerra da Coreia. Die fighting side by side with an house. What about side by side with a friend? I could do that. I thought I'd die fighting side by side with an house. What about side by side with a friend? I could do that. Eu ainda não superei a queda do Império Austro-Húngaro. Nascido em 11 de fevereiro de 1850. Wilson serviu o exército da União, se alistando em 1864, aos 13 ou 14 anos, atuando como um percussionista. Ele veio a falecer apenas em 2 de agosto de 1956, aos 106 anos. E por fim, temos o último sobrevivente da Revolução Russa, ou a Revolução de Outubro de 1917, que foi Boris Gutz. Nascido em 17 de agosto de 1902, Boris lutou ao lado do Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa e também serviu como espião para a Polícia Secreta Soviética. Boris Gutz veio a falecer em 27 de dezembro de 2006, vivendo por toda a existência da União Soviética. E você deve estar se perguntando qual foi o último E queda. da Segunda Guerra Mundial. Mas a questão é que não temos essa resposta ainda, porque existem muitos sobreviventes da Segunda Guerra ainda vivos. De acordo com um dado de 2024 que eu encontrei, ainda há mais de 60 mil veteranos vivos da Segunda Guerra. Afinal, o conflito não tem nem 100 anos ainda, com estudos que apontam que o último veterano só irá vir a falecer no final da década de 2030 ou no início da década de 2040. E falando daqui do Brasil, se acredita que o último veterano da Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 a 1870, é brasileiro, sendo o Pedro Guedes do Amaral. Nascido em 1846, ele veio a falecer em torno de 1954, com uma idade não confirmada. Porra, esse aqui viu guerra. Esse aqui viu. Se ele morou no Rio de Janeiro, esse aqui viu tantos conflitos da vida dele. Ao longo da vida dele, ele assistiu tantas revoltas, tantas guerras, porque a porra da guerra. A cada 5 anos tinha uma guerra civil. Mano do céu. De entre 107 a 108 anos. Pedro, além de servir na Não sobrou muito paraguaio, né? 54, com uma idade não confirmada de entre 107 a 108 anos. Pedro, além de servir na Guerra do Paraguai, também serviu na Revolução Federalista, que aconteceu no sul do país entre 1893 a 1895. Do lado de quem? E na Guerra de Canudos, entre 1800. Eu não vou xingar ele. Ele é um herói. Ele é um herói, rapaziada. 1896 a 1897. No entanto, não existem muitas informações sobre ele na internet. Ele só estava seguindo ordens, beleza? É isso. Passa o pano. Ele tem créditos pelo Paraguai. Gary Watson. Gary Watson é o nome da última pessoa viva a ter aparecido em um filme mudo. Filmes mudos eram o padrão da indústria mundial de cinema até o final da década de 1920, quando começaram a serem produzidos filmes com voz, que eram conhecidos na época popularmente como talkies. Os últimos filmes. Ele participou de Canudos ao lado do governo, é o equivalente do brasileiro. É o equivalente brasileiro do cara da Wehrmacht durante a Operação Barbarossa. Mudos foram produzidos até mais ou menos o ano de 1930. Filme mudo é um negócio brutal, né, cara? Os últimos. Porque você podia ser uma atriz linda, mas se você tivesse uma voz feia, acabou. It's over. É isso. A sua carreira foi acabada. A sua carreira acabou. Acabou. É a mesma coisa do pessoal da rádio, atores de rádio, que eram feias e não conseguiram fazer o salto pra TV depois.
filmes mudos foram produzidos Atores e atrizes que eram feios, eu não consigo fazer o salto pra TV. até mais ou menos o ano de 1930. Mas Video Kill the Radio Star. para ter uma noção, apenas um único filme mudo não artístico ganhou o Oscar de melhor filme, sendo o primeiro filme a ser premiado, o filme Wings, ou Asas, de 1927. Depois dele, só filmes com vozes ganharam um prêmio, até o filme O Artista, de 2011, que é um filme mudo, mas um filme que escolheu ser mudo, por uma decisão artística. E o americano Gary Watson é considerado a última pessoa viva que participou desses filmes, pelo menos como figurante. Gary nasceu no dia 27 de setembro de 1928, já no fim da era muda do cinema, e ele era membro da dita família Watson, que ficou conhecida como a primeira família de Hollywood, consistindo de 9 irmãos que atuavam em filmes mudos como atores mirins. Gary, no entanto, só apareceu em um único filme mudo, o filme Drag, de Salve, Everson. Salve, parte, cheguei agora. Tentaram roubar a nossa casa. Na hora que meu pai ia descarregar a espingarda de cano duplo, o cão da arma falhou e o vagabundo saiu correndo com medo da arma. Cara, ainda bem que deu tudo certo, velho. Porque o seu pai ia responder por alguma coisa, porque aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. Ainda bem que o cara não conseguiu invadir, deu tudo certo aí. Mas já fica o aviso. Não precisa falar, né? Dê manutenção recorrente às suas armas de fogo, beleza? Sempre. Dê manutenção às suas armas. Porque quando você precisar, ela não pode falhar. Beleza? Quando você precisar, essa arma não pode falhar. É isso. 1929, dirigido por Frank Lloyd, onde ele aparece ainda como Mas ainda bem que deu tudo certo, irmão. Fique bem. um bebê. Inclusive, esse filme foi indicado na segunda edição do Oscar, porém parece que ele não pode ser encontrado na Pior que a arma antiga do meu bisavô. Então, puta que pariu. Tem que dar manutenção, tá ligado? internet. Logo, não temos imagens de Gary no filme. Gary Watson ainda está no Oscar, porém parece que ele não pode ser encontrado na internet. Logo, não temos imagens de Gary no filme. Gary Watson ainda está vivo, tendo seus 96 anos de idade. Now and Then. Esse é o nome da música que ganhou a alcunha de ter sido a última música de uma das maiores bandas da história, os Beatles. A música se originou de uma balada que o John Lennon escreveu e gravou em 1977, mas que ele deixou incompleta, sendo finalizada apenas em 2022 pelos membros sobreviventes dos Beatles, o Paul e o Ringo, junto de uma linha de guitarra feita pelo George Harrison em 1995, que foi gravada em uma tentativa anterior de produzir a música, tentativa essa que foi abandonada. Now and Then foi finalmente lançada em formato de single em 2 de novembro de 2023, marcando o fim até o momento de lançamentos da banda. E falando da música Essa música, ela tem uma vibe estranha. Ela não é boa. Não é. Eu acho ela pé de encheira. Mas ela tem uma vibe esquisita. Só explicar. Essa música que ela foi gravada, ela tem uma gravação de voz e piano do John Lennon. Se eu não me engano, foi o Peter Jackson. Se não foi o Peter Jackson, foi utilizar a tecnologia do Peter... Esse daqui vai ser cortado. Ô, Yosef, corta isso daqui. Foi a tecnologia que o Peter Jackson desenvolveu para aquele filme, o They Not Shall Grow Old, que é basicamente um documentário de Primeira Guerra, em que o Peter Jackson ele pegou e fez uma tecnologia de remaster, de vozes, de sons e o caralho. Ah, e sim, ele chamou gente pra fazer lip sync, dublagem de todos os soldados que aparecem no filme. Basicamente é o filme de Primeira Guerra mais imersivo que existe. É um documentário. Esse documentário é triste, velho. Every part of my youth to do a job. Então, basicamente a tecnologia desenvolvida aqui, eles acabaram aplicando pra produzir essa música, sabe? Que era uma qualidade de som baixíssima que o John Lennon gravou, tá ligado? Com o som do piano, tudo. E mesmo assim eles conseguiram fazer uma música completa. Pietro Menezes Quadros tipou R$10. Mais cobiçado do que leite de soja na Soberana. Pior que é, mano. Dom Pedro nem sabia o que fazer. Mano, o Dom Pedro é um rei guerreiro. É um rei soldado. Tanto que ele é chamado de príncipe. Imperador soldado. Mano, ele basicamente a vida dele foi guerra atrás de guerra atrás de guerra. Tipo, ele foi, cara, um dos maiores homens da história do Brasil e o nego não valoriza o suficiente. final de outro artista, temos a música Best of Joy, que é considerada a última música gravada pelo Michael Jackson. O artista começou a trabalhar nessa música em 1981, quando ela foi nomeada de The Toy. Porém, a ideia para a música foi abandonada, voltando a trabalhar nela só em 1991, a nomeando como Best of Joy, gravando parte da música, só retomando a gravação novamente em novembro de 2008. Aparentemente, ele gravou essas linhas finais em um banheiro de um hotel que ele estava hospedado. O ator veio a falecer em 29 de junho de 2009, e a música foi lançada póstumamente no álbum Michael, lançado em 10 de dezembro de 2010.
Severnaya Zemlya. Esse é o nome de um arquipélago que foi a última porção de terra que foi descoberta pela raça humana no planeta. O arquipélago está localizado ao norte da Rússia, acima da Sibéria, no Mar Ártico, bem próximo ao centro do Polo Norte. As ilhas do arquipélago foram vistas pela primeira vez apenas em 1913, já no século XX, com a primeira expedição completa até a ilha acontecendo entre os anos de 1930 a 1932. Já Não sobrou nada, cara. Não sobrou nada, velho. quando a Rússia era Eu também não sinto nenhuma falta da Twitch. Aqui eu ganho mais, vocês não têm ad. Alguém tá saindo prejudicado aqui? Ninguém. Aqui é só vantagem. Nossa, porra. É ganha-ganha. Literalmente todo mundo ganha aqui. É a terra prometida, irmão. Pô, Twitch é uma bosta. União Soviética. Não é à toa que as ilhas que fazem parte desse arquipélago têm nomes bem curiosos, como a Ilha Bolchevique e a Ilha Que Deus abençoe a família Saúde e o seu fundo trilionário que financia a Kik. Revolução de Outubro. E o motivo das ilhas só tem sido discutido Allahu! no século XX é incerto, já que houveram inúmeras expedições no Mar de Kara, onde o arquipélago se localiza, pelo menos a partir do século XIX. Expedições essas que navegaram por águas bem próximas às ilhas. No entanto, ninguém as encontrou. Parece que as ilhas simplesmente emergiram do mar em algum momento. O arquipélago foi descoberto por Boris Vilkitsky, e inicialmente as ilhas foram chamadas de a terra do imperador Nicolau II, antes de ganhar o seu nome atual. Hamida Jandobi. Esse foi o nome de um homem que é considerado a última pessoa a ter sido executada através de uma guilhotina na França. Sim, a mesma E essa execução foi assistida por Christopher Lee. Provavelmente você me deu a falar isso com essa curiosidade conhecida. guilhotina da Revolução Francesa. Hamida nasceu em Tunis, na Tunísia, e emigrou para a França, começando a viver na cidade de Marsella a partir de 1968. Em 1971, Hamida sofreu um acidente de trabalho que resultou na amputação de 2/3 da sua perna direita. E enquanto ele estava no hospital por causa desse acidente, ele conheceu uma mulher chamada Elisabeth Bousquet, que tinha 21 anos na época. 2 anos depois, em 1973, Elisabeth denunciou Hamida à polícia, o acusando de ter tentado forçá-la à prostituição, o que fez ele ser momentaneamente preso. Após a sua liberação, em 1974, Hamida sequestrou Elisabeth em 3 de junho. Ele a levou para sua casa, onde a torturou na presença de 2 outras jovens. Após isso, ele a levou a um local isolado e a estrangulou até a morte. Após isso, em agosto de 74, Hamida sequestrou uma outra jovem que tinha cerca de 15 anos de idade e conseguiu fugir e denunciá-lo à polícia. Ele foi posteriormente pego, com seu julgamento acontecendo em fevereiro de 77. No dia 25... Sabe a parte mais estranha de tudo isso? É a França prendendo um imigrante, o julgando, o condenando e fazendo o que tem que ser feito. Realmente, a década de 70 eram outros tempos, né, cara? Você parou pra pensar? Ele foi condenado à morte por assassinato e abuso sexual, sendo executado Não, eram outros tempos, né? por decapitação por guilhotina em 10 de setembro de 1977, às 4h40 da manhã. Após ele, nenhuma outra pessoa teve uma sentença de morte executada por guilhotina. Imitada. Não deveriam ter. Cara, puta, cara, pena de morte é um bagulho que é ultra. Por exemplo, num caso desse daqui, como que você vai. Como que vai vir um filho da p. Falar, não, um cara desse tem que ir pra cadeia, cumprir a pena e ser reintegrado à sociedade. Não, ele tem que ser executado. Ou pelo menos passar o resto da vida dele na cadeia, no padrão Secote, tá ligado? Sem acesso à proteína. Ele vai ficar. Vai mirar dentro da cadeia e vai morrer. Anna Gold. Esse foi o nome da última mulher a ser executada por bruxaria na Europa. Anna nasceu em 24 de outubro de 1734 na Suíça. Aos 18 anos, ela começou a trabalhar como empregada doméstica. E em 1780, ela começou a trabalhar para um físico chamado Johann Jacob Schutt, cuidando das suas 5 filhas. É dito que Johann tinha interesse em Anna e já teria abusado dela em algum momento, com ela o acusando de abuso para as autoridades locais. Após isso, Johann acusou Anna de colocar agulhas no pão e no leite de uma das suas filhas, a fazendo vomitar essas agulhas. E segundo ele, ela teria colocado as agulhas na comida através de magia. Anna tentou fugir das autoridades após essas acusações, mas ela foi encontrada após ser emitido uma recompensa por sua captura. Anna Gold então foi torturada, sendo forçada a confessar que ela teria tido um pacto com o diabo. Confissão essa que ela negou logo em seguida, após o fim dessa sessão de tortura. Mas isso não adiantou e ela foi condenada à decapitação, condenação essa que foi executada na cidade de Glarus em 13 de junho de 1782. Apesar dela ter ficado marcada na história como tendo sido condenada por bruxaria, oficialmente ela foi condenada por envenenamento. Porém, hoje, Anna Gold é considerada inocente. Isso dado ao parlamento do cantão de Glarus reconhecer que Anna Gold foi vítima de um julgamento ilegal, a reabilitando oficialmente em 2008, 226 anos após a sua morte. Nossa, uau!
Obrigado, Justiça da Suíça. Cantão, pô, é Suíça. Pelo amor de Deus, obrigado, obrigado, Calvino. Muito obrigado, Calvino. Sérgio IV. Sérgio IV foi o Papa da Igreja Católica entre os anos de 1009 a 1012, considerado por alguns o último Papa que foi assassinado. Mas essa reivindicação não é confirmada, já que não se sabe exatamente como ele morreu, e as suspeitas que ele foi assassinado vêm da instabilidade política que a cidade de Roma passava em sua época. Sérgio IV ascendeu ao papado através do patrocínio de uma importante família da cidade, os Crescenzi, liderado na época por João. Curioso esse brasão, hein? Porra, curioso, hein? Crescêncio. Sérgio IV morreu uma semana depois do seu patrocinador. Inclusive, após a morte de João Crescêncio, a influência de sua família em Roma praticamente acabou, o que faz levantar a hipótese que tanto a morte do Papa quanto a morte do nobre foi resultado de uma conspiração. Afinal, quem sucedeu Sérgio IV foi o Papa Bento VIII, que tinha um passado como nobre, parte dos Condes de Túsculo, um outro grupo influente em Roma. O Papa também foi responsável pelo fim da influência da família Crescêncio. A ascensão de Bento VIII também gerou o surgimento de um antipapa, o autodenominado Gregório VI, que se opôs aos Condes de Túsculo e à legitimidade do Bento VIII, se autodenominando o Real Papa. Mas, como dito antes, o assassinato de Sérgio IV não é confirmado. O último que realmente sabemos que foi assassinado foi João XIV, que foi Papa de 983 a 984. João XIV tinha como seu grande aliado o imperador do Sacro Império Romano, Otto II, e após a morte do imperador, ainda em 983, o Papa ficou desprotegido em meio a uma crise gerada quando Roma caiu sob o controle de facções aristocráticas, especialmente a família Crescente. Isso fez com que Bonifácio VII, um antipapa, retornasse a Roma com um apoio popular e militar. Ele expulsou João XIV e o aprisionou no castelo de Santo Ângelo, antiga fortaleza papal. Nela, o Papa João teria morrido ou envenenado ou de fome. Mas além destes casos medievais, também temos um caso bem recente relacionado ao Papa João Paulo I, o último Papa italiano até agora e o que teve um dos menores papados da história, já que ele teve o título de Papa por apenas 33 dias, entre os dias 26 de agosto a 20... Ô, velho, eu não querendo ser desrespeitoso aqui, mas imagina o seguinte, teve a p do conclave, com a morte do... eu não lembro quem que antecede ele. Tem a p do conclave, ele acaba. Aê! P... sei lá, 6 meses, 1 ano de discussão, acabou. Aí todos os cardeais voltam para os seus países, vão embora, tá ligado? 1 mês depois, volta pra Roma. Aí imagina o brasileiro, tá ligado? O cara que mora, sei lá, em Guiné-Bissau, tipo, volta todo mundo. Pariu de novo. Mais 6 vezes de discussão até definir o próximo Papa. Que pariu. O conclave deve ter demorado mais que o governo do Papa. 28 de setembro de 1978, com sua morte também sendo bem misteriosa. Ele foi encontrado morto na manhã do dia 28 por uma freira. Segundo a versão oficial, ele teria sofrido um infarto durante a noite, mas existem teorias da conspiração que dizem que ele, na verdade, foi assassinado por alguma facção corrupta dentro do Vaticano, já que João Paulo... Foi, claro que foi. Década de 70? Pietro Menezes Quadros chipou... Valeu, irmão! Francês não tem mais testículos, os caras se reproduzem por meiose. Os caras estão basicamente dizendo que a FIA venha para nosso país e nos coma. É daí pra baixo, irmão. É daí pra baixo. É daí pra baixo, cara. Estaria investigando escândalos financeiros envolvendo o Vaticano, e sua morte seria muito conveniente para alguns setores envolvidos nesse escândalo. Mas não se sabe ao certo, com essa hipótese ainda permanecendo uma teoria. Quanto tempo acho que vai durar o conclave esse ano? Mais que um mês? Cara, eu não sou católico, velho. Eu não faço ideia de como que tá como que tá o clima da igreja. Mas pode ser, como ao que tudo indica, vai ser escolhido um papa conservador, levando em consideração que, vamos lá, tirando o Cardeal Sara, que vocês são tudo... o Cardeal Sara, ele é base. Há vontade grande, sim, de ter um papa americano. Há vontade de ter um papa americano. E eu não sabia, eu descobri isso daí vendo as lives do Bisoto. Que o catolicismo cresce na América, mas não é um catolicismo como o brasileiro, que é TL, é liberal, ou é socialista, essa putaria que a gente vê aqui no Brasil. O catolicismo americano, ele é tradicional. Pode ser que haja uma pressão aí para colocar um papa conservador, um papa americano mesmo, um papa conservador e americano,
Ah, sabe? Pode ser um papa africano, sabe? Também tradicional. Ou pode ser aquele cardeal húngaro também pode ser escolhido. Mas vai ser um papa conservador e, sabe? Vão decidir. Eu não acho que vai demorar muito tempo, não, cara. Talvez leve 1 mês, 2 meses, mas não vai ser muito mais do que isso, cara. Nem Sylvester McGee. Sylvester McGee é por muitos considerado o último escravizado dos Estados Unidos. Muito da sua vida é um grande mistério. Ele alega ter nascido em 29 de maio de 1841, na Carolina do Norte, em uma família de escravos, sendo comprado por diversos donos de terra no estado do Mississippi, já bem perto da época da Guerra Civil Americana. Ele afirmava também ter fugido durante a guerra, se alistando no Exército da União, em 1863, o fazendo também ser, segundo ele, o real último veterano da Guerra Civil Americana. Ele teria tido também 4 esposas e 7 filhos, sendo o último nascido quando ele tinha, supostamente, 109 anos. Sylvester veio a falecer em 15 de outubro de 1971, bem recentemente, com supostamente 130 anos, fazendo ele ser um dos homens, se não o homem mais velho da história. No entanto, as suas alegações são contestadas. Afinal, como ele nasceu como um escravo, ele não teve certidão de nascimento. Mas, segundo o professor de história Max Grivino, é possível que ele tenha vivido por 130 anos. Só é bem improvável. Logo, as suas alegações... Pode ser. Sabe, até hoje os registros mais de seres humanos mais longevos se dá ali por 114 anos? Alegações ainda permanecem em aberto. E falando do Brasil, que infelizmente também teve uma história de escravidão, quem é considerada a última ex-escrava do Brasil foi Maria do Carmo Jerônimo. Ela teria nascido em 5 de março de 1871, em Carmos de Minas, em Minas Gerais. Maria do Carmo foi escrava até os 17 anos, quando a Lei Áurea foi assinada em 1888. Ela, após isso, continuou vivendo em Minas até morrer em 14 de junho de 2000, na... Cara, realmente, a escravidão no Brasil ela acabou muito, muito recentemente, velho. Isso é assustador, cara. Isso é realmente assustador. A gente volta, né? E aquele monte de se. E se a porra da escravidão tivesse sido abolida na independência? E se? Provavelmente o Brasil teria se fragmentado mais. Na cidade de Itajubá, aos 129 anos, se tornando tanto a última ex-escrava quanto a última pessoa nascida durante o período imperial brasileiro. Mas... Só que o problema não é nem a escravidão acabou recentemente. Irmão, aqui é o Brasil, certo? A gente tem escravo até hoje aqui no Brasil, sabe? Regime de semi-escravidão existe até hoje. Eu faço piada aqui com a do Suco Aurora, mas a gente tem ainda regime de semi-escravidão. Volta e meia você vê aquela notícia da empregada doméstica que trabalhou por 30 anos na casa de uma família. Tipo, naquele regime de trabalha 7 dias, trabalha e mora lá pra sempre. E recebe e ganha muito pouco. Cara, até hoje você tem essa... Então, cara... Acabou no papel, a verdade seja dita, acabou no papel. Inclusive tem uma história de uma mulher que não trabalhava em ONG, trabalhava já no Estado brasileiro investigando trabalho escravo. Eu vi isso daí, eu ouvi essa história no Inteligência Limitada, o cara contando essa história. De uma mulher que estava investigando casos de trabalho análogo à escravidão. Até que ela trabalhava muito bem, ela era uma das pessoas mais respeitadas do setor dela, e ela fazia o trabalho dela muito bem. Até que um dia ela chegou na fazenda do vice-presidente, do Lula. Aí, do José de Alencar. Surpreendentemente, ela foi sacada das funções dela e jogada no emprego de escritório em Brasília. Né, saca e vai. O Bibo, minha avó foi criada por uma negra que morava em casa. Cara, a ideia de uma mulher que queima seus 30, 40 anos da sua vida pra trabalhar na casa. É uma das coisas mais tristes, cara. Sempre que eu leio esses relatos eu fico mal, mano. Sempre que eu vejo esses relatos eu fico mal. Sempre. Assim como no caso do Sylvester McGee, sua data de nascimento não pode ser verificada, não tendo 100% de certeza que ela nasceu em 1871. Mas, aparentemente, é incontestável o fato dela ter sido a última brutal, cara. do Brasil. Mora no quartinho, tipo, imagina o seguinte, são 30 anos morando naquele quartinho. Instituição maldita do Brasil é um bagulho que isso pelo menos tá mudando, sabe? Não, a história é essa, eu acabei de contar. Ela foi sacada do que ela fazia e foi jogada num trabalho burocrático em Brasília. É isso. Porque ela trabalhava em campo, e ela foi removida de lá e enfiaram ela num trabalho de escritório em Brasília.
isso, irmão. Porque ela chegou onde não deveria chegar, certo? É isso. Esse descobre o processo não dá em nada. Ninguém é preso, irmão. Ninguém quando envolve esse tipo de trabalho análogo à escravidão, essa servidão, ninguém é preso. No máximo, o patrão vai pagar uma multinha ali de compensação por danos morais, alguma palhaçada, e é isso aí. Morreu. É tipo tráfico infantil, nada acontece, cara. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Vai ter sua fama de 10 minutinhos na TV e pronto. Cara, e tem muitos relatos. Direto, tem esse tipo... Ó, cara, notícia de... Ó, aqui, ó. Fevereiro, cara. 2024. Tipo, são notícias recentes, cara. É coisa de ontem. É ontem. Tipo, casal mantém mulher em condição de escravidão por 30 anos e é condenado a 2 anos substituídos por pagamento de salário mínimo. E é isso aí. Esse é o máximo que vai ter de punição. Tá entendendo? Exato, não são notícias isoladas. Não são casos isolados. É isso que você mais tem, cara. Tá entendendo? Aqui. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a vítima foi levada para a casa dos réus em 1991, quando tinha cerca de 30 anos. Ela queimou basicamente... imagina, dos 30 aos 60. E as pessoas acham isso ok. Tipo, cara, sabe o que é bizarro? O casal prometeu um salário mínimo mensal, mas pagou apenas o primeiro mês. Na época, ela vivia em um abrigo da Pastoral do Migrante, na região do Glicério, no centro da capital, e foi supostamente contratada para trabalhar como empregada doméstica. E é isso, tá entendendo? Depois disso, a patroa alegou que a vítima teria quebrado uma máquina de lavar e usou esse argumento para deixar de pagar pelos serviços prestados. Valeu, Browner. Tamo junto. O Brasil devia estar cavado em uma guerra civil igual aos Estados Unidos. É isso. Durante mais de 30 anos, uma mulher trabalhou sem carteira assinada e sem receber nenhum valor, sendo remunerada apenas com moradia e alimentação. Ela também trabalhava na loja do casal no Brás. A jornada de trabalho era das 7 da manhã às 23 horas, podendo se estender até meia-noite. Em depoimento, a vítima disse também que era obrigada a cobrar cheque sem fundo dos clientes. No início dos anos 2000, ela teria passado uma semana em Goiânia, cobrando pagamentos. E esse tipo de verme se sente bem com isso, tá entendendo? Eles estão de boa. Não, é isso. Tratam o ser humano igual lixo e eles não têm peso na consciência nenhum. Zero, sabe? Cara, isso daqui é sequestro, velho. Quebrou a máquina de lavar e nunca mais... Imagina, quebrou a máquina de lavar em 91 e nunca mais vou pagar por nada. Ele roubou a vida da mulher e não... vai compensar? Vai pagar uma multinha, cara. A vítima, que tem mais de 60 anos atualmente, trabalhava sem salário, sem direitos trabalhistas, sofria agressões dentro da casa dos réus. Vai pagar uma multinha. E é isso aí. Além disso, segundo o Ministério Público, a vítima era submetida a violência física, verbal e emocional. Testemunhas disseram que ela era xingada frequentemente pelo patrão. A vítima relatou que era chamada de... quem diria? Ela é negra também. É isso, tá entendendo? A mentalidade escravagista tá aí até hoje. E não é papo de esquerdista, isso daqui não é caso isolado. Isso daqui não é caso isolado, irmão. Beleza? Deviam ser expropriados e executados, tá ligado? Tá entendendo? Mas nada vai acontecer. A patroa disse pra possível nova empregadora que eu não prestava, que eu era porca, não fazia as coisas direito e estragava um monte de coisa, relatou a vítima. A vítima afirmou que quando Maria Sidônia, a vagabunda, ficava nervosa, começava a filmar e falava que a mulher era a Xuxa e estava fazendo o show da Xuxa. A mulher relatou que considerava toda a situação como um terror psicológico e que, às vezes, os 2 réus partiam pra cima dela. Ela declarou uma vez, respondeu a patroa e os 2 réus lhe bateram, trancaram-a na lavanderia e só abriram a porta porque ela ameaçou pular por uma saída que dava na sala de casa. Afirmou também que quando os patrões eram bons, ela ficava quieta, achando que a situação ficaria melhor, mas que, na primeira oportunidade, degringolava tudo. É isso, tá entendendo? Nada acontece. Nada, absolutamente nada. É isso aqui. Esse é o Brasil. Tipo, esse é o Brasil. Escravos domésticos do século XXI. É o que mais tem. Doméstico, aqui, ó. 2 meses antes daquela matéria, 2024, aqui, ó, dezembro de 2024, o doméstico vivia há quase 30 anos sem salário e férias, sem quarto para dormir, com poucos itens pessoais, resgatado em Minas. Aqui. Considerado situação análoga à escravidão, começou em 96 e foi descoberto pelo Ministério Público na última semana. Nada acontece, cara. É isso. Pessoas que perdem toda a vida e pronto.
É isso. Ah, detalhe, a gente tá falando de doméstica. Antes da escravidão em Conceição da Barra de Mas, isso acontece em centros urbanos, mas e no interior do Brasil? Conversou com a nossa equipe. Ontem, a audiência que é a mesma julgaria coisa. o caso dele foi adiada. Enquanto faz planos para o futuro, o agricultor espera uma decisão judicial para os 16 anos em que trabalhou sem direito a mínimas condições de saúde. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Depois de 16 anos vivendo em situação análoga à escravidão, o Sebastião agora mora nesta casa na zona rural de Conceição da Barra de Minas. Esse casa aqui é pequeno. Aqui outro quarto também de um outro sobrinho. Morava também aqui. Mas agora não tá morando mais agora ele não mora não. Agora ele mora em São João del Rei. Foi embora. A casa, herdada dos pais, tem 3 quartos, cozinha, banheiro e água encanada. Ela caía assim, não tinha torneira não. Ela ficava caindo direto assim, o dia inteiro. À noite. É isso, irmão. Tá entendendo? Esse é o Brasil. Aí, cara, a gente vive num inferno, irmão. Beleza? Nós vivemos em um inferno. E é isso. Beleza? É isso. É. Ele trabalhou a vida inteira e não conseguiu conquistar nada por causa da família de filhos da p. Os 2 casos das 2 domésticas que eu mostrei pra vocês também trabalharam a vida inteira e não conquistaram, perderam a vida inteira e não conseguiram conquistar nada por causa de famílias de filhos da p. E ninguém vai pagar nada por isso. Ninguém vai ser preso, ninguém vai pagar 15 salários mínimos. E é isso. Esse é o teu país, irmão. E é isso que acontece no país inteiro. O Brasil necessita de uma revolução, né? É isso. Sun Yao-ting. Sun Yao-ting foi um homem chinês considerado o último eunuco da China. Os eunucos eram homens castrados, ou seja, que tinham suas genitárias removidas, que na China imperial tinham diversas funções. A sua vida inteira, toda a sua existência, valeu 20 mil reais. É isso. Cara, tem um caso uma vez, tem um vídeo da mulher falando, sabe? É muito triste, cara. Cara, 40 anos, mano. Uma mulher mantida em regime análogo à escravidão por quase 40 anos volta para a casa de um desembargador em Santa Catarina. O sinal verde para o retorno partiu do Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Sônia Maria de Cara, imagina 40 anos, velho. Jesus, de 50 anos, foi resgatada em uma operação do Ministério Público do Trabalho no dia 6 de junho. Ela foi levada para um abrigo em Santa Catarina, onde recebia atendimento psicológico e odontológico, entre outros, e aprendia a linguagem de sinais, Libra. Cara, mais da metade da vida, 50 anos. Bicho, 50 e poucos. Ela passou a vida toda ali, da adolescência até agora. Sônia é surda. De acordo com a Defensoria Pública da União, ela viveu por quase 40 anos na residência do desembargador Jorge Luiz de Borba, no Tribunal. Oh, quem diria? Não. Sério? Oh, quem diria que é um funcionário público de alta patente? Dentro da cidade proibida, servindo diretamente ao imperador. Sun Yao-ting nasceu... Esse é o seu país, irmão. Isso daqui é país de servidão, beleza? É um país de escravidão ainda. Aí não é papo de esquerdista. É sim, há uma mentalidade de escravocrata até hoje, irmão. E é isso, beleza? Nós somos tratados como servos. E é assim que a banda toca. Tinham diversas funções dentro da cidade proibida, servindo diretamente ao imperador. Sun Yao-ting nasceu em 1902 em uma família de camponeses pobres, sendo castrado pelo próprio pai quando ele tinha 8 anos de idade, com a esperança de que ele pudesse servir na corte imperial, e assim melhorar a condição da família. Isso aconteceu poucos meses antes do último imperador da China, o Puyi, ser deposto, acabando com a... Eu zoei, daquele dia eu tava zoando. Ah, vamos castrar funcionário público. Isso daqui provavelmente é uma das tradições mais bárbaras que a humanidade já desenvolveu, cara. Mas, tipo, irmão... Família. Isso aconteceu poucos meses antes... É isso.
do último imperador da China, o Puyi, ser deposto, acabando com a dinastia Qin. Mesmo assim, Sun Yao-ting continuou servindo ao ex-imperador, acompanhando a antiga família imperial até a Manchúria, quando Puyi se tornou o imperador de Manchukuo, um estado fantoche criado pelos japoneses após a invasão da China em 1932. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Sun Yao-ting começou a morar em Pequim, e durante a Revolução Cultural Chinesa, ele e os outros eunucos foram duramente perseguidos, já que eles eram considerados símbolos de um passado que o país queria a todo custo superar. Mas apesar da perseguição, Yao-ting sobreviveu até os anos 90, sendo que, em 1992, Yao-ting escreveu uma autobiografia contando sobre a sua experiência como um eunuco nos momentos finais da dinastia Qing. Ele veio a falecer em 1996, se tornando o último eunuco sobrevivente da China. Que vida maldita. Então eu acho que é isso. Esse foi o iceberg das últimas coisas. Eu não esperei que ia deixar o clima tão pesado nessa porra, cara. Bom, bom vídeo. Mais um bom vídeo do Semideus e é isso aí, cara. É o Brasil um inferno, o Brasil é uma desgraça e a gente precisa de uma revolução cultural, beleza? A gente precisa de uma revolução cultural. Pra onde?